Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, meu povo, tudo bem? Estou muito feliz revendo um ator que eu trabalhei há muito tempo eu não via. Hoje eu resolvi procurar para entrevistar um ator brasileiro que tem trabalhos em cinema, televisão, uma carreira bastante longa. E eu converso hoje com meu amigo Rony Facchini. Oi, Rony, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Imagina, somos amigos. A ideia, Rony, é falar da tua carreira, em particular, e da tua visão pessoal sobre a dramaturgia em geral. Bora lá? Bora! Eu sempre gosto de começar as entrevistas pelo começo. E o começo é o seguinte: quando é que foi que você se deparou com arte pela primeira vez? Em que momento, a partir daí, você resolveu que esse seria o teu caminho? E o que você fez? Você foi estudar? Você foi prestar concurso? Como é que foi a história? Eu sou engenheiro formado, né? Sou engenheiro civil. E sou de uma família muito tradicionalista, assim, católica. Graças a Deus, eu enxerguei o problema da igreja bem cedo, saí da igreja antes de 18 anos, e foi uma coisa muito engraçada, que nós somos 4 irmãos. E os 4 saíram exatamente no mesmo momento, sem conversar. Eu não sei que fenômeno foi aquele que os 4 enxergaram que o catolicismo pode ter sido um dos maiores problemas da história da humanidade, né? E as mentiras que as pessoas contam quando pregam, né? O que elas falam e fazem completamente o oposto. Minha mãe, que era uma pessoa inteligentíssima, a minha mãe leu o mundo, mas a minha mãe era uma católica empedernida, estudou em colégio de freira, tomou banho de roupa, coisas absurdas, sabe, assim. E diz ela que foi o período mais feliz da vida dela. Mas nós abandonamos e ela nunca ficou brava conosco por abandonarmos. Que idade você tinha? Você falou 18 anos? 17. 17 para 18. E nunca mais pisei na igreja e acho, assim, problemaço, porque, só para citar, né? Eu gosto desse Papa que está aí, eu acho um homem inteligente, entendeu? Mas ele não está conseguindo transformar nada, ele está dando passos lentíssimos, talvez pela própria coisa da igreja, que é que nem a política brasileira. Ninguém consegue mudar, entendeu? E quando aconteceu a pandemia, eu esperava que a Igreja Católica, que é um poder absurdo, né? Porque o Banco do Vaticano é uma coisa enorme, e eu moro ao lado do Mosteiro de Itaici. Quando não estou em São Paulo, eu moro lá, que é uma coisa deslumbrante. Quer dizer, você poderia transformar aquilo numa central de ensinamento civil e social para a população sobre o que estava acontecendo com a pandemia, dar atendimento, ajudar, abrir as casas paroquiais, sabe? Então, e ele simplesmente fez um show lindo, né? Ele andou assim pelo Vaticano numa luz linda, foi lá e falou: ai, que pena que eu estou com das pessoas que estão morrendo. Mais nada. Bom, fecha parênteses, abandonei a igreja. Na minha família, nós éramos todos estudantes de engenharia, e eu não parava de ver teatro, dança, tudo que era arte, eu ia sozinho na minha família, ou não tinha amigos que fossem comigo, não.
Era uma pessoa bem, nesse ponto, bem sozinha. E aí eu sentei um dia na plateia da Miriam Muniz, fazendo fala baixo, senão eu grito. E eu fiquei tão extasiado com aquilo. Eu fiquei tão... Aquilo é o teatro que se transforma na sua vida, como transformou a do... Como chamou o cineasta argentino, o Babenco, que me contou a mesma história. Falou, fui ao teatro, voltei e falei, vou mudar minha vida. O teatro é capaz disso. Já era formado? Você já era formado em engenharia? Não era, não. Mas aí eu falei assim, o dia que eu quiser fazer uma coisa que eu goste muito, se Deus me permitir, eu vou atrás de um caminho que nem esse. Porque eu nunca vi uma verdade igual no palco, nem uma energia, nem nada tão assustadoramente arte que nem a interpretação da Miriam Muniz. Ela era extraordinária. E aí, o que aconteceu? Eu me formei como engenheiro civil, fui morar em Londres, 2 anos. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, mudou toda a minha cabeça, mudou todos os hábitos, mudou tudo. Talvez não tivesse voltado. Mas você sabe o que acontece assim? Você sempre sub alguma coisa como estrangeiro em Londres, né? Sim. O cara demora muito tempo para isso. Só você morar lá 15 anos ou ser convidado para ir para lá já top. Né? Mas é uma cidade mais deslumbrante do mundo, eu adoro, acho a urbe mais bonita, interessante. Todas as galerias são de graça, todos os museus. Em Londres, você é capaz de estudar o que você quiser de graça. Cerâmica, fotografia, inglês, português, o que você quiser, você põe lá e você vai estudar de graça. Isso em Londres ou na Inglaterra inteira? Londres. Tá? Eu conheci muito pouco da Inglaterra, eu conheci mais a Escócia do que a Inglaterra. Tá. Bom, mas aí foi. Quando eu voltei, eu comecei a praticar a engenharia e fui muito feliz, entrei numa crise profunda, e aí me lembrei, com a ajuda de um terapeuta, da Miriam no teatro, e falei, puta, mas tem uma coisa que uma vez mexeu comigo, que se eu quisesse... Ele falou, vai lá. Fui atrás dela, no Macunaíma. Mas o imbecil aqui, em vez de perguntar primeiro, a Miriam ainda está aqui, fez matrícula, fez tudo, para depois perguntar que dia que a Miriam dá aula. E eles falaram, não, a Miriam vendeu a parte dela da escola faz 6 anos. Ela não está mais aqui. Falei, caralho, eu me fudi. Bom, aí fiz o básico da escola Macunaíma de Teatro, que é muito interessante. O ex-marido dela, o Silvio Zilber, ainda estava lá. Mas eu fui atrás dela, nos outros lugares que ela dava aula. E aí, nesse ínterim, meu pai faleceu, ela já estava estudando com ela quando meu pai faleceu. Ela me falou as coisas mais bonitas que um ser humano pode falar para o outro, mas acho que não cabe aqui, são coisas muito profundas. Mas aí, depois de um certo tempo de estudo, ela pegou no meu braço e falou, vai embora. Você é um cara que não tem que aprender estudando. Você tem que aprender fazendo. Vai para a praça, vai para o teatro amador. Você não tem que fazer aula de teatro. Aí eu falei, pô, se essa mulher que eu acredito ao máximo está falando isso, é isso que eu vou fazer, né? Aí procurei o grupo Pó de Minoga, que na época era importantíssimo na cidade e tal. Naum Alves de Souza, um dos maiores gênios brasileiros. E procurei-os, fiz uma peça amadora com eles e já a seguinte profissional. E começou a minha carreira junto, na mesma peça, Yara Jana e Cristina Mutarelli. Olha, não pode Minoga. Isso você está falando em que ano, mais ou menos, Rony? 1983. Tá, você então não era um jovem. Eu estreiei no teatro com 30 anos. Tá. Então, você falou que você ia a teatro quando jovem. Mas você também via cinema? Você também era público de televisão? Ópera, balé, cinema, tudo que fosse arte visual, eu ia. Em Londres, quando eu cheguei, todo o dinheiro que eu tinha, eu gastava para ver espetáculo. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte, você tinha ídolos entre os artistas brasileiros, além da Miriam, que parece que foi um ídolo seu, né? A Miriam Muniz. Você tinha outros ídolos? Ah, sim. Lima Duarte, tinha o Francisco Guarnieri,
como chama aquele ator que fazia o Bem Amado, gente? Que era Paulo Gracindo? Paulo Gracindo. Tô falando dos homens agora, né? É. E tinha a Tônia. Olha, depois dessas pessoas eu acabei conhecendo e trabalhando. Tônia Carreiro, a Glória Menezes. É isso que eu quero saber de você. Como é, de repente, se ver trabalhando com quem você era ídolo? Olha, a primeira vez que isso aconteceu... De quem você era, de trabalhar com pessoas de quem você era fã, né? Que eram teus ídolos. Sabe que foi engraçado? Porque como a minha estreia aconteceu um momento mágico na minha estreia profissional, que eu acredito, assim, eu não sou espírita, mas eu acredito que existem fenômenos sobrenaturais. Quando eu fui estrear no Parentes Entre Parentes, que era a obra do Flávio de Souza, do Pó de Minoga, meu pai tinha morrido há 1 ano, e eu falei com ele, assim, momentos antes de entrar em cena, eu falei, porra, pai, estou com tanto medo de entrar em cena numa peça profissional, porque eu não tinha tempo, eu não tinha tido estudo para aquilo. Eu fui empurrado numa coisa sem estar muito bem preparado interiormente, não pelos profissionais de fora. As pessoas sempre me fizeram o maior bem. Mas eu dentro estava despreparado, estava fraco, entendeu? E eu brinquei e falei, vem comigo. Falei para o meu pai que estava morto. Bom, aconteceu uma coisa incrível, nunca me esqueço. Eu entrei em cena e me senti em casa. Eu nunca me esqueço dessa sensação assim, falando, o meu lugar é aqui mesmo. É em cima de um palco. E Foi uma coisa incrível. E quem era o ator o ator ou atriz que trabalhou? Era Mariana Suzá, que era a minha partner, mas tinha Mira Rato, Flávio de Souza, tinha o Carlos Moreno, Yara Janra, Cristina Não, mas eu Mutarelli. digo, da pergunta que eu te fiz, Rony, a primeira vez que você trabalhou com de quem você era fã. Vou te contar. Por isso, é importantíssimo isso, assim. Ou seja, ali eu me senti do ramo, entendeu? Então, quando eu fui trabalhar, por exemplo... Estava na tua praia. Exatamente. Quando eu fui trabalhar, por exemplo, com a Glória Menezes, ela era uma colega minha. Eu ficava admirado com as histórias dela, adorava aquela mulher, por tudo, pela pessoa interessantíssima que ela é. Sabe? Isso aconteceu com a Tônia e tal. Não teve essa coisa de falar, ai, meu Deus, estou trabalhando com um ídolo. Eu sempre me senti um profissional de lado, sabe? Assim, nunca me senti... como é que eu vou dizer assim? Ah, por favor, meu ídolo, sabe? Assim, não teve essa escada. Tinha com a Miriam a vida inteira, até na vida pessoal. Tá. Mas eu nunca fui para o palco com a Miriam. Tá, entendi. Eu fiquei amigo dela, a gente viveu muito tempo junto e tal. Mas eu tinha pela Miriam uma adoração absurda. Mas por essas outras pessoas, eu não sei porquê. Olha, eu filmei com o William Dafoe. E todo mundo tirando foto, todo mundo enlouquecido. Eu falava, ele é maravilhoso, ele é deslumbrante, esse cara. Mas olhem os atores brasileiros, gente. Uhum. Olha os atores brasileiros, que vocês não fazem isso. O que tem nesse país de ator maravilhoso, sabe? Ari França, Gustavo Machado, o Miranda. Nossa, Miranda é Newton Bicudo, sabe? São pessoas assim, são gênios. William Dafoe também é. Só que por ser americano, chega aqui, as pessoas ficam, sabe? Tinha um ator brasileiro, basicamente de teatro, que eu era fã, que era o Fran Carlos. Fran Carlos Reis, deslumbrante. E esse era de teatro. De teatro. O espírito dele morava no teatro. Agora, Rony, diz uma coisa. Você é de uma geração, veja só, você é de uma geração em que havia preconceito. Você falou que são 4 irmãos, você é o 2, o 3, o 4? 4. Tá. Então, você era o mais novo e foi o que saiu da igreja primeiro. Eu quero saber de você o seguinte, a tua geração enfrentava preconceito, o ator era uma profissão meio maldita, né? Meio amaldiçoada.
Você enfrentou resistência por parte dos seus pais? Você disse que teu pai morreu no meio do caminho, mas a tua mãe, teus parentes, seus irmãos, como é que viram No isso? começo, quando contei, como eu já estava formado em engenharia, isso deu uma apaziguada, sabe? Mas quando eu voltei de Londres e falei, eu vou fazer teatro, eles ficaram chocados, mas eu não perguntei nada, eu só contei. E perguntei, falei para minha mãe, você vai me ver? Ela falou, não, não vou. Aí eu falei para o meu pai, você vai? Ele falou, eu vou, né? Você vai fazer, eu vou. Quando eu estreiei nesse dia que eu estou contando que eu falei com meu pai vir comigo, minha mãe estava na plateia, lógico. Papo de mãe que não vou te ver não existe, né? Ela aplaudia assim de pé, com a mão para cima. E aconteceu a coisa mais linda do mundo, porque ela e a minha irmã vieram me dizer que na hora que eu entrei em cena, eu parecia meu pai, que eu nunca apareci com ele. Olha que engraçado. Ele veio, cara. Olha que engraçado. Então, isso é legal. Agora, é uma profissão de muita instabilidade. É uma péssima profissão. Até hoje, não sei, são... Não, vamos deixar claro uma coisa. É divina, você não pode viver sem ela. Quem for ator está fudido, porque vai ser guerrilheiro o resto da vida. Tem uma parcela de atores que consegue viver muito bem. Isso é verdade. Está mudando, porque é o fim da Rede Globo. Quem era da Globo vivia muito bem. Mas nós, de teatro, mesmo com sucesso, nós sempre fomos guerrilheiros. Sim, exatamente. É isso que eu quero saber. São 40 anos de profissão, de uma profissão instável, do estudo que você está falando. A pergunta é, você pensou em desistir em algum momento, a partir do momento que você se encontrou? Milhares de vezes, e tive 2 grandes depressões por causa da profissão. Grandes depressões. Assim, porque eu falava, meu Deus do céu, eu poderia ser uma pessoa que não tivesse essa necessidade absurda de ser um ator e viver uma vida normal, ganhando bem como engenheiro e, sei lá, eu nunca me conformei com o fato, e isso não vem desse momento pior da sociedade brasileira que nós estamos passando, porque nunca teve pior que agora, nas mãos desse assassino horroroso. Mas não vem de hoje. Não vem de hoje. Porque quando o Lula falou lá atrás, eu não gosto de teatro, eu tenho preguiça. O Lula. Um presidente do país não pode falar isso. Ele pode achar isso. Ele tem todo direito, né? Ele não pode falar. Ele não pode falar que não gosta de ler livro, que ele tem preguiça. Sabe? São coisas que tem certas coisas que um ídolo maior de um país não pode falar, sabe? Tomara que ele venha aí, tomara que seja ele, tudo, vamos lidar com o menos pior. Mas não é de hoje, inclusive, assim, o grande cara que eu acredito que foi o Fernando Henrique Cardoso, que era professor da Sorbonne, ele foi professor dentro da Sorbonne, de sociologia. Este homem mudou a política econômica brasileira, nós paramos de ter inflação por causa dele, mas ele não mexeu o mínimo na educação. E a mulher dele, que era a mulher mais genial que eu conheci na minha vida, tinha um programa sobre educação que era fantástico, que chamava Criança Escola. Que a criança que fosse à escola e passasse o dia inteiro alfabetizada, com uniforme, comendo as refeições, voltava para casa e ganhava a cesta básica. E não tinha dinheiro envolvido.